Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem assistindo por aí. Sejam bem-vindos aqui a mais uma análise especial. Neste vídeo falaremos aí sobre as ações de IB e RBR3, que já foi tão comentada aí, né, durante esses anos, principalmente ali quando teve a fraude ali, né, dentro da empresa, sendo descoberta. Enfim, e aí hoje o papel aí subindo mais de 30%, voltou a ser bem comentada aí no mercado, né? No dia de hoje especificamente também, é claro. Então, vamos comentar aí no detalhe sobre gráfico anual, quadrimestral, mensal, semanal e diário. E se você for um dos investidores aí do papel, talvez o que eu traga aqui possa te animar de certa forma, de repente, aí, tá? Foi bem expressivo o que foi apresentado no dia de hoje. Vamos ver se vai dar continuidade, é claro, vamos comentar aí no gráfico, mas foi bem expressivo o que aconteceu no dia de hoje no papel, tá bom? Comentando aqui, esse é um vídeo exclusivo para membros inicialmente, então a gente grava, deixa aqui para os membros e depois de alguns dias a gente disponibiliza aí para todos que acompanham aí o canal, a gente deixa ele em aberto, tá? Então, se você tiver interesse em receber este e outros conteúdos, principalmente os de finais de semana, com o vídeo de oportunidade swing trade, o radar da semana, tá? A gente divulga tudo isso nos finais de semana na área de membros. Então, se você tiver interesse em conhecer um pouquinho, no botão aqui embaixo, seja membro, ou no link aí na descrição desse vídeo, você vai encontrar aí essa área para conhecer um pouquinho mais, tá? Sobre o nosso trabalho nessa comunidade aqui dentro do YouTube, tá bom? Fica aí o convite para você conhecer. Então, bora lá, pessoal. Vamos lá. Colocando já IB na tela, gráfico anual primeiramente, o que a gente tem neste ano, um papel agora caindo apenas 4%. E quando eu digo apenas, é porque o papel chegou a apresentar a queda de 38% este ano. E com o dia de hoje, é claro, conseguiu se recuperar muito bem, tá bom? Vindo aí, né, neste momento com menos 4. E com essa baita expectativa aqui apresentada no dia de hoje, vai criando uma expectativa ainda maior de poder ter o rompimento da máxima do ano passado, ou seja, superar a região dos R$ 55,45. Essa superação de máxima abriria um novo sinal positivo, seria um sinal de fundo, claro, contra este movimento todo de baixa ainda, porém abriria uma sinalização de fundo, aumentando a probabilidade de continuidade deste movimento. Em termos de gráfico anual, o próximo nível de resistência mais relevante vai ficar na máxima deste ano aqui, que seria a região dos R$ 123, tá? Então estaríamos falando de algo em torno, a partir desse fundo, de 120% de valorização. Então, para quem tem interesse, acho arriscado, mas para quem tem interesse em abrir compra de gráfico anual, a compra seria nessa aspiração de máxima, tentando levar pelo menos até esse nível de preço. E o stop, Kaique? Abaixo da mínima deste ano. Seria um stop, então, portanto, de 50%. Grande, porém é um gráfico anual, a gente está falando de gráfico anual, então 50% de stop para tentar aí levar 120, um pouquinho mais do que um 2 para 1 aí nesta operação. Para quem já está comprado nesse ativo, se você não pulou fora até agora, não vou falar que agora é hora de você sair, tá? Depois de bater, inclusive, na retração de 61,8% deste ano aqui passado, né? Bate ali, dá essa porrada aqui para cima. Eu não vou falar que é agora que você vai ter que sair, tá? Então, segura aí a onda, deixa o stop aí embaixo da mínima desse ano, tá? E aperta o cinto aí, vamos torcer. Agora já tá dentro, né? Vamos torcer aí para que o papel consiga apresentar algo mais para cima aqui, tá? Mas enquanto tá nesse movimento todo de baixo, é aquilo que eu comento, né, que aprendi inclusive com o Dalton, não fique torcendo enquanto o papel tá caindo, tá? Se você tá comprado, tá aí com a gestão de risco, tudo certinho, bonitinho, beleza, torcer, então vamos ficar de olho e tal, mas se tá, né, caindo, despencando, não faz sentido ficar torcendo, tá? Falando de gráfico quadrimestral, gráfico 4D. A gente tinha uma sinalização de fundo que havia sido aberta por aqui, não conseguiu dar sequência de forma relevante, corrigiu em 2 para 3 candles aqui até o momento, bateu, como eu mencionei, naquela retração, e agora está deixando um belíssimo de um candlezinho aqui no 84D, vamos ver se dá sequência aí também. Se já superar a máxima do candle anterior, dos 45,20, aumenta a probabilidade de reverter aqui esse enfraquecimento e poder esticar aí.
Falando de gráfico quadrimestral, a próxima resistência mais relevante seria na média, seria acima daquela resistência que eu comentei do anual, tá? Então seria nos R$ 160. É claro que ela tende a cair um pouquinho aqui enquanto o papel vai se aproximando, tá bom? Mas neste momento seria este nível de preço. Para gráfico quadrimestral, eu olharia para a compra na superação dos 45,20, tá? O stop ficaria um pouquinho menor, seria de 39 ao invés daqueles 50%. Tentaria levar aí pelo menos lá nos R$ 110, R$ 120 que a gente comentou, e se andar bem aí na operação, faria uma parcial lá e tentaria levar aí até o próximo alvo lá da média móvel, seria bem relevante aí esse movimento. Então, em termos de risco-retorno, o 84D aqui está fazendo um pouquinho mais sentido aí do que, de fato, o gráfico anual ali, tá bom? Gráfico mensal, pessoal. Vamos lá. Mais uma vez, né? Essa retração aqui tá encaixando para todos os tempos gráficos. Por isso que eu mencionei que foi bem relevante, que foi apresentado no dia de hoje, no nível de preço em que foi apresentado, né? O papel beliscou ali os 27,92, que era a retração de FIBO, e deu essa estilingada aqui para cima, tá? Deixou uma baita barra vendedora, teve um candlezinho de baixa, um outro candle podendo dar sequência, e na hora que era para afundar mesmo, olha o que ele faz. Pancada aqui para cima, vindo. É claro que ainda falta metade do mês, mas vindo para tentar fechar acima da média aí de 3 períodos no gráfico mensal. Confirmando o rompimento deste topinho aqui, seria aquela superação do anual, seria, neste caso aqui, do 84D, aqui o pivôzinho, retomando o fundo do 84D, tá? E aí, vou apagar aqui agora para a gente pegar a projeção, tá? Em termos de projeção de FIBO, caso este pivôzinho seja acionado, teríamos um alvo inicial no 111, indo um pouquinho mais em linha com o gráfico anual, tá? E depois a região do 172, um pouquinho acima ainda daquele alvo do gráfico quadrimestral, tá? Então aqui também teríamos aí alvos um pouquinho mais acima. Como seria a compra, Kaique? Bom, neste caso, o papel deu uma baita de uma pancada, ou abriria uma compra agora com menos capital, ou seja, tenho R$ 10.000 para tentar colocar aqui nesse ativo de risco, Kaique, sabendo que os stops estão grandes. Então, tenho R$ 10.000. Neste momento, eu entraria com 5 mil, entraria com metade do capital, deixaria aí o papel, deixaria o stop, perdão, abaixo da mínima aqui do ano, no caso, né, nos 27,50. Confirmando o rompimento, confirmando o pivô, eu entraria com o restante do capital. Então, eu faria um preço médio, no caso, né, para cima, a favor da minha operação. Seria uma nova superação de máxima. Daria para trazer já o stop inicial daquela região de fundo para o zero aqui, inclusive, que seria a primeira entrada, tá? E aí o risco ficaria somente no capital novo aportado, tá? Tentando levar até esses outros alvos mencionados, tá bom? Então, seria essa a forma como eu tentaria aí operar aqui dentro de IB. Não é porque eu estou falando bem que o papel realmente vai dar sequência. Os sinais foram relevantes, em cima de níveis de preço importantes, porém, estamos falando de renda variável, de um papel que realmente tem um cenário desafiador aqui pela frente, então existe esse risco, e como nós estamos vendo aqui, esses riscos, esses stops, são grandes, tá? Então é importante você aí pensar bem a respeito do quanto de capital você vai destinar para essa operação, seja no gráfico anual, seja no gráfico quadrimestral, seja no mensal, ou até mesmo semanal e diário, que eu vou comentar a respeito em alguns minutos, tá? Mas é importante que vocês tenham em mente que estamos falando de renda variável, de um ativo que tem um cenário bem desafiador pela frente, tá? Mas sim, pode entregar algo, então sejam conscientes aí no capital a ser alocado dentro dessa operação aqui, tá? Então, reforçando aqui, em termos de gráfico mensal, existe a possibilidade de entrada neste momento, dá para esperar também a superação dos 45,20, tá? Também entraria ainda com metade daquele capital ainda, tá? O stop ficaria um pouquinho mais, seria de 40%, e o restante alocaria ali no rompimento do pivôzinho, caso ele seja acionado realmente, tá? Superação dos 55 e 45. Gráfico semanal, position trade. O papel abriu um sinalzinho de fundo aqui, deixa eu só ver se fundo já foi, não foi hoje, né? O fundo já havia sido apresentado ainda essa semana, então hoje só acelerou realmente o movimento. Então, para quem de repente pegou essa tentativa de fundo aí, um pouco desafiadora aí, tá? Mas pegou, tá, pô, feliz da vida, né? Porque era um risco de 8 para já tá ganhando aí 43. Puta, um 5-1 aí tá chique, né? Maravilhoso aqui, tá? O papel aí esticou bem, voltou para cima da média de 13, voltou para cima da média de 62, que era a média do mensal, voltou para cima daquela região mega desafiadora que era um antigo suporte. Depois, quando foi pedida, era para funcionar como resistência. Na primeira vez que já vem para testar como resistência,
já fecha acima. Então, muito forte mesmo aí, o candle de hoje, fechando para cima dos R$ 39. O que seria interessante, importante, falando de curtíssimo e curto médio prazo aqui, envolvendo o gráfico semanal, não voltar para baixo dos R$ 39, tá? Isso seria importante. O papel não devolver esse nível de preço, porque é um nível que ele conquistou que é relevante, como a gente viu aí, foram vários testes nessa região. Pode voltar aqui para testar, para depois da sequência? Beleza, no gráfico diário pode acontecer isso aqui, ó. Tá, que inclusive seria aí o que eu faria em termos de swing trade e até de position. Não vejo um bom risco retorno entrar aqui agora pelo gráfico semanal. Então eu iria lá para o gráfico diário, tá? Então seria ok se ele viesse aqui nos 39, 38,80, enfim, e gerasse um sinalzinho de fundo por aqui. Tá? Mas seria importante que ele não perdesse essa região. E aí no gráfico diário seria o quê? Não perder a média móvel de 200 períodos também. Tá? Então, para quem tem interesse em position ou um swing trade, dá para ficar de olho aí, se corrigir nessa região ou se lateralizar, confirmar pivô aqui na sequência. Dá para ficar de olho em compra aí de swing trade, e o do position daria para fazer a compra por aqui com esse risco menor e tentar levar para aí por algumas semanas, aí 3 a 6 semanas seria uma possibilidade. Tem resistência aqui no diário, na região dos 44,50 até os 45,20, depois um pouquinho mais acima, a região dos 47 seria o mais relevante ali. De gráfico semanal, a gente tem também essa região aqui de fechamento, né, dos 44,50, e aí depois seria somente lá mais próximo, de fato, dos 53,60, tá bom? Então, resumindo, pessoal, foi relevante, foi apresentado no dia de hoje, tá? No papel. Existe sim possibilidades de entrada no ativo a partir de agora, tá? Com essa belíssima alta, com gap de fuga, mais uma belíssima alta, esqueci de comentar, né? Mas esse gap do diário foi um gap de fuga, né? Porque estava segurando aqui nos 32,50 e hoje apresentou não só um rompimento, mas o gap, né? Rompendo toda essa região. Então, isso significa um gap de fuga, quando você abre fugindo da resistência, tá? Foi isso que aconteceu aí, tá? Então, existe sim a possibilidade de ficar atento aí nos próximos pregões para uma entrada de curtíssimo ou de position trade. De gráfico mensal e quadrimestral, o quadrimestral teria que ter aquela superação de máxima dos 45. No mensal, seria uma possibilidade de aguardar por essa superação ou entrar agora com metade do capital que você tem interesse em destinar para essa operação. Confirmando um pivôzinho de alta, superação dos 55, abriria a possibilidade de alocar o restante e tentar levar para aqueles alvos que eu mencionei. Tá bom? Papel chique, ficou chique assim, né? Tá começando a ficar interessante aí para tentar buscar um retorno em cima dele, tá bom? Para quem está posicionado, acredito que possa trazer esse vídeo, essa mensagem, né? Um certo alívio para tentar diminuir de certa forma aí o prejuízo na posição, tá bom? Mas vamos ficar de olho aí na cena dos próximos capítulos. Lembrando, não é porque eu falei bem e talvez até muito bem do papel, né, por conta do que foi apresentado, que não tenha riscos. Pelo contrário, os riscos, os stops são grandes. Então, pense bem antes de quanto você vai alocar nesse ativo aí, dependendo do tempo gráfico, tá bom? Espero que eu tenha ajudado vocês aí. Não esqueça do joinha para ajudar a gente aqui no canal. Se você quiser comentar aí a respeito, deixe seu comentário aí. Se você acha que esse ativo volta a viver, reviver, se acha que realmente tem esse potencial todo pela frente, deixa aí o seu comentário nesse vídeo. Eu gostaria de saber também, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.